pelo atraso, mas realmente, boa noite, né? Estava me desculpando aqui pelo atraso, mas a gente está aqui, que substituindo 2 promotorias durante 1 mês e meio tá complicado, mas vai dar certo. Bom, pessoal, hoje a gente vai continuar a conversar sobre norma jurídica, né? Esse assunto que permeia todo o estudo do direito, né? Então vocês vão falar e ouvir falar em norma jurídica durante todo o aprendizado do curso e durante a sua atividade profissional. Então, a gente tem que, pelo menos, a gente buscar uma aproximação do que vem a ser norma jurídica e alguns atributos, alguma nomenclatura relacionada à norma jurídica para que vocês possam, com facilidade, enfrentar as problemáticas que envolvem a aplicação das normas jurídicas, certo? Hoje a gente vai ver um pouco sobre essa realidade da norma. A gente viu um pouco da parte conceitual, até filosófica, de norma jurídica, né? A sua compreensão, a sua distinção dos enunciados normativos. A gente viu que a gente não pode falar que a lei é uma norma, porque a lei pode conter normas. A gente também não pode dizer que regras e princípios são iguais, mas são espécies normativas, né? Então não há diferença entre regra e norma, porque a regra é uma norma, como o princípio também é norma. Já no passado não foi, mas hoje tem sua normatividade reconhecida, certo? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre as classificações, a questão da aplicação da norma legal no tempo, no espaço, certo? E a teoria do ordenamento jurídico ao final, ok? Ficou alguma dúvida em relação ao que a gente conversou na aula anterior, de norma jurídica? Tudo tranquilo? Certo. Eu, quando falo sempre em classificação, estão vendo aí bem? Ou precisa aumentar um pouquinho mais? Tá tranquilo? Bom, a gente vai falar sobre classificações das normas jurídicas legais, né? Então, o que a gente observa de antemão? Quando a gente for falar de classificação em direito, pessoal, a gente vai ter tão plurimas classificações quanto são plúrimos os autores, quanto são plurais os autores. Às vezes, um autor cria uma classificação que é da cabeça dele e tal, mas eu tentei trazer aqui para vocês algumas das classificações mais comuns, mais usuais e com algum efeito prático, certo? Por exemplo, a gente falou aqui das normas, não sei se vocês se lembram, né? A gente falou que a norma jurídica, ela visa a uma conduta humana, né? Então, ela visa a controlar, visa a conter ou proibir ou desrecomendar um determinado comportamento. Então, uma das classificações da norma jurídica legal é justamente quanto à natureza de suas disposições, né? Então, a gente observa aqui, nós temos uma norma de conduta, que é chamada norma primária, que tem como fim disciplinar comportamentos, efetivamente, e as normas de organização, que são as normas secundárias, porque elas, na verdade, elas não visam a controlar ou conter ou a balizar a conduta humana, não. Mas elas visam a dar uma organização à própria aplicação da norma jurídica. Então, são as normas, por exemplo, de estrutura e funcionamento de órgãos e aquelas que se referem à aplicação de outras normas jurídicas. Por exemplo, a norma que diz que a lei entra em vigor na data da sua publicação, ela não se dirige propriamente à conduta humana, mas ela é uma norma de organização, a norma, portanto, secundária. A norma que determina que é considerado funcionário público para fins penais, aquele que exerce tal função, não é uma norma de conduta, né? É uma norma de organização. Ela vai disciplinar
quando o Código Penal falar, se o funcionário público cometer tal crime, ou é proibido ao funcionário público fazer isso, aquilo, outro, para que eu compreenda o que é funcionário público, eu tenho que recorrer a essa norma secundária, ou norma de organização, certo? As normas que estabelecem, por exemplo, a divisão entre pessoas jurídicas de direito público interno, pessoas jurídicas de direito público externo, ou pessoas jurídicas de direito privado, são normas, obviamente, de organização, de estrutura, de compreensão do todo, né, do ordenamento jurídico, para que a gente possa aplicar as normas específicas de cada uma dessas pessoas, certo? Em contrapartida, as normas jurídicas de conduta são muito mais fáceis de a gente perceber. As normas penais que visam a prescrever os crimes, então, a previsão lá do crime de homicídio, a previsão do crime de estelionato, a previsão do crime de estupro, a previsão do crime de corrupção, são normas jurídicas primárias. São normas jurídicas por que primárias? Porque elas visam a conter ou a disciplinar o comportamento humano, certo? Bom, temos também a classificação quanto à sistematização, né? Então, nós temos as normas constitucionais, que são normas que têm uma sistematização muito específica. Por quê? Porque a gente já viu que a natureza do direito constitucional é dar conformidade, dar um rosto, dar uma cara ao Estado. A partir do momento em que a gente tem uma Constituição, a Constituição define esse contorno do Estado, né? Define a relação do Estado com os demais, a relação dos órgãos estatais, os direitos e garantias fundamentais, define a relação entre os poderes do Estado. Então, é o que eu chamo sempre de a cara do Estado. Mas para que ela dê uma cara ao Estado, é preciso que haja um momento político para que essa Constituição surja. Não é algo que deve ser, ao contrário do que pode parecer no Brasil por causa das nossas muitas emendas constitucionais, não é algo que deva ser, deva ser periodicamente modificado, certo? Porque aí ficaria um Frankenstein, como em certa medida, o nosso Estado, né? A gente tem uma Constituição originária e a gente tem mais de 100 emendas que terminam modificando sobremaneira a própria ideia de Estado, a visão de Estado, passados um pouco mais de 30 anos da Constituição, né? Então, se a gente comparar, por exemplo, com constituições mesmo, as constituições mais próximas de nós, não vou falar nem dos Estados Unidos, mas as constituições sul-americanas mesmo, a brasileira, ela sofreu muito mais modificações do que a dos países vizinhos, né, os países irmãos aqui. A gente tem um caso que está sendo discutido agora no Chile, né? O povo decidiu que vai votar uma Constituição para justamente afastar, para repelir um modelo de Estado que não se mostrou, pelo menos ao olhar do povo chileno, eficiente e consentâneo com as suas aspirações. Então, vejam, as normas constitucionais, portanto, elas precisam ser modificadas, se forem modificadas, de maneira muito pontual. E uma nova Constituição só surge em momentos de ruptura com o passado, né? Ou por revolução, ou por uma mobilização popular significativa. Então, é algo que realmente caracteriza as normas constitucionais e elas são dotadas, portanto, de uma peculiaridade que as demais normas jurídicas não possuem, ok? Nós temos também as chamadas normas codificadas. Licença. Pois não? Isso que o senhor falou agora sobre para ter uma nova Constituição seria necessário propriamente um momento de ruptura, uma determinada mudança drástica. Como é que o senhor enxerga? Ou uma mobilização popular muito significativa, né? Como é que o senhor enxerga o posicionamento, por exemplo, de alguns políticos que dizem que nossa Constituição é impraticável em quesito de governança e que seria necessário confeccionar uma nova norma, uma nova Carta Magna, assim. E como é que o senhor enxerga esse posicionamento como um impacto negativo na
na democracia em si e o que isso poderia gerar de prejuízos para a democracia em geral e para a nossa Constituinte. Excelente pergunta, Maria. E uma resposta, e assim, é um tema excepcionalmente polêmico, né? Porque, por um lado, a gente tem um receio de garantias. Com uma nova Constituição, vamos dizer, uma nova Assembleia Constituinte, um novo Poder Constituinte originário, a gente correria o risco de garantias históricas serem perdidas, vamos dizer assim, né? A gente está vivendo um tempo muito, aqui no Brasil, então, de muita estranheza, né? Tudo muito estranho, tudo muito complicado. Então, a gente correria esse risco. Como a gente vê, né, quando se depara com as modificações que aconteceram no âmbito constitucional, inclusive, em relação à reforma da Previdência, em relação, e aí no âmbito infraconstitucional, da reforma trabalhista, né, a reforma administrativa que se pretende. Então, são tempos complicados, né? Então, admitir hoje uma Assembleia Constituinte faria com que a gente corresse esse risco. Por outro lado, há uma defesa muito forte, inclusive por setores progressistas no Brasil, da luta por uma Assembleia Constituinte específica para a reforma política. Porque, eu não sei se vocês não acompanham, mas eu acompanho há algum tempo, né? Tem uma estradinha bem maior. Sempre se fala, perto das eleições, ou quando acontece algum desarranjo, como aconteceu em relação ao mensalão, a Lava Jato, etc., na reforma eleitoral. Né? Houve reforma eleitoral, né? A gente tinha um financiamento privado que se mostrou absolutamente tendente à corrupção, né? Dentro dos moldes como se imaginava. Houve reformas eleitorais, mas essas reformas eleitorais são pontuais. A gente não teve uma reforma política abrangente como talvez a gente necessitasse. Né? Eu estava vendo hoje uma reportagem assim, no momento local. Existem várias cidades do Rio Grande do Norte em que o número de vereadores é um pouco maior, o número de candidatos a vereador é um pouco maior do que o número de vereadores. Né? Acho que, não sei se é Jaçanã, que tem 10 candidatos para 9 vagas. Né? E só tem um candidato único a prefeito. Todos são do mesmo partido. Ou seja, qual é o sentido dessa cidade? Nada contra, se alguém tiver aqui de Jaçanã, não sei nem se é Jaçanã ou Pacifica, não sei, é uma cidade pequena do estado, mas Frutuoso Gomes também tem 13 candidatos para 9 vagas. Assim, qual o sentido da existência dessa cidade? Né? É só custo. Né? E assim, eu enxergo como não pernicioso para uma cidade tão pequena ela ser considerada distrito de uma outra maior, né? Como a gente tem em São Paulo, a gente tem uma cidade enorme, é um município só, mas temos subprefeituras, né? Então, acho que uma reforma política poderia também cuidar disso. E vários outros temas que são muito polêmicos aqui. Então, a gente se coloca diante dessa faca de dois gumes, né? De um lado, a gente vê que é necessária a reforma política por um poder legislativo, por um poder constituinte. Por exemplo, vamos eleger pessoas que só vão votar a Constituição. São pessoas que podem ser juristas, podem ser pessoas engajadas, então, que não fazem carreira política como a maior parte dos nossos representantes no Congresso, certo? Então, são pessoas que seriam eleitas especificamente para votar nisso. Votou, pronto, cumpriu sua missão, não vai fazer carreira, certo? Mas a gente corre o risco, nesse momento político tão conturbado que a gente está vivenciando, de perder garantias e perder direitos, certo? E é muito estranho, né, que a gente vê, por exemplo, alguns até membros do governo federal dizendo, olha o que aconteceu com o Chile, né? Então a gente deveria também votar uma Constituição, mas se ele fosse observar a luta do Chile, foi por uma pauta absolutamente diversa da que o governo federal pretende para a nossa Constituição, para o nosso país, né? Então, assim, não pode servir como exemplo o modelo do Chile, certo? Eles estão num movimento contrário, né, absolutamente avesso, oposto ao que o governo federal pretende como modelo de Estado, certo? É muito boa a sua pergunta, ou seja, não respondi nada, mas ao mesmo tempo eu deixei assim aberto, porque
é um assunto bastante polêmico. Eu tenho mais receio de se propor uma Constituição hoje do que segurança. Eu, particularmente, né? Mas também entendo que é necessária a reforma política, porque uma constituinte exclusiva para a reforma política, porque, de outra maneira, eu acho muito difícil, até porque eles legislam para si próprios, né? Então, os políticos de carreira, né, os políticos profissionais, que têm na política a profissão, eles não vão atirar no próprio pé, né, conscientemente, pelo menos, certo? Então, por isso que eu sei que é necessário, mas vamos deixar passar esse período tão convulsivo, né, da nossa política. Mas muito boa pergunta. Oi, sobre esse finalzinho que você falou aí, o nosso ordenamento jurídico, a nossa Constituição, aceitaria fazer uma constituinte para pegar uma parte dela e ela continuar em vigor e essa outra parte ser alterada pela constituinte, ou isso depois cairia no STF por inconstitucionalidade? Pode ser, mas se houver uma emenda constitucional que preveja esse... Como aconteceu em relação à Constituição de 88. A Constituição de 88 é fruto de uma emenda à Constituição de 67 e 69 que previu a convocação de uma Assembleia Constituinte. Então, da mesma maneira, né, os constitucionalistas entendem que é possível haver uma emenda para a convocação de uma Constituinte exclusiva para determinados pontos, para que a gente não corra o risco, por exemplo, de haver perda em pontos mais sensíveis e que estão sendo alvo de ataque. Certo? Ok, tranquilo? Bom, então a gente viu as peculiaridades das normas constitucionais. E as normas codificadas, né? As normas codificadas são aquelas que estão previstas em códigos, né? Então, eu tenho aí o exemplo do Código Civil, Código de Processo Civil, Código Comercial, Código Eleitoral. E por que eu chamo de código? O código não é uma lei, não? É uma lei. Se vocês forem observar lá, o Código de Processo Civil é uma lei federal. O Código Civil é uma lei federal, né? Alguns códigos não são leis federais, são decretos-leis, como vocês vão ver, por exemplo, o Código Penal, o Código de Processo Penal, o Código Eleitoral, mas porque na época, né, no momento em que elas foram promulgadas, os decretos-leis tinham força de lei, certo? Então, qual é a diferença do código? É que, na verdade, o código vai tratar de uma gama quase... de uma gama imensa, né, super complexa de um determinado tema, num todo orgânico. Então, se você vê lá no Código Civil, nós temos a parte geral, que vai falar sobre a personalidade, os direitos de personalidade, nome, né, a capacidade, ato jurídico, fato jurídico, tudo isso que a gente vê na parte geral, mas aí na parte especial vai tratar de direitos sobre as coisas, né, direitos reais, direitos obrigacionais, contratuais, então, obrigações, contratos, direitos de sucessão, né? Então, direito de família, tudo isso dentro de uma lei só. E aí é que a gente observa que, normalmente, as normas codificadas, elas têm mais chance de aparecer em períodos de menor abertura democrática. Se vocês observarem, o Código Penal, o Código de Processo Penal, ditadura Vargas. O Código Eleitoral, ditadura militar. O Código de Processo Civil, que foi modificado recentemente, né, em 2015, era da década de 70, também regime militar. O Código Civil lá do início do século XX, né, que foi modificado também recentemente, no início do século XXI, mas passou o século todo sendo a referência, né? Então, o Código Tributário Nacional, da mesma forma. Por que isso, pessoal? Porque como é uma lei muito complexa e abrangendo muitos temas, se houver debate amplo no âmbito do Congresso Nacional, essa lei não sai nunca, como o Código Civil demorou tanto tempo, né? O Código Civil
ele tinha o Código Civil atual, né, vigente no país, ele é da iniciativa de Miguel Reale, e isso da década de 70, e foi votado 30 anos depois, foi promulgado 30 anos depois, num momento assim que aproveitaram, agora vai, foi. Né? E depois sofreu várias modificações por causa da forma como foi votado. Mas vejam, as normas codificadas têm essa característica, né? Tem a característica de serem, vocês veem com menos frequência códigos, porque geralmente algumas modificações são feitas por, exatamente isso que eu estou colocando aí, leis esparsas ou extravagantes. Extravagante não é porque é uma lei cheia de glitter, né? Cheia com vários adereços, não. A lei extravagante é uma lei que ela desbanda, né? Ela é votada, destacada de um código. Então, você já deve ter ouvido falar, pacote anticrime, né, que foi votado, que está vigendo esse ano, a partir desse ano. O pacote anticrime é uma lei extravagante, é uma lei esparsa, é uma lei chamada ordinária, né? A gente já falou lá na frente de lei, né, lá atrás de lei ordinária, mas é uma lei esparsa porque ela modifica um determinado enunciado normativo de um código, ou ela cria um outro, ela estabelece uma outra disciplina sobre determinado tema específico. Como a gente tem, por exemplo, lei de drogas, lei dos crimes ambientais, né, que é a lei ambiental de uma forma geral, certo? Então, são leis que vão tratar de temas bem específicos. Por que que a lei de drogas não está no Código Penal? O legislador achou por bem, já tem um Código Penal, então a gente vai fazer uma lei específica para tratar desse tipo de crime especificamente, porque merece também uma atenção específica, uma atenção peculiar, certo? E a gente tem também as leis consolidadas. Essas são mais raras, porque elas têm vários problemas, né? A gente tem, por exemplo, a consolidação das leis do trabalho. Ela é uma reunião das leis que vigiam naquela época, lá da era Vargas, que foram colocadas num documento único, um documento legal único, como se fosse um código. Mas não tem natureza de código, porque a gente não foi nada de novo, né? Não houve uma consolidação de leis que já existiam. Só houve uma organização para ter artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, assim por diante. Entende? Eu poderia até citar aí para vocês, além desses exemplos, dessas espécies, a lei dos estatutos. Porque, vejam só, hoje a gente tem, com muito mais frequência do que em relação aos códigos, a gente tem estatutos, que são microsistemas dentro do ordenamento jurídico. Por exemplo, quem poderia me dar um exemplo de estatuto? Do idoso. Estatuto das crianças. Estatuto do idoso, estatuto da criança e do adolescente, estatuto do torcedor, né? O que mais? E assim por diante. E qual é a diferença dos estatutos? Os estatutos criam um microsistema porque neles a gente tem regras das mais diversas ordens, né? De natureza penal, civil, administrativa, processual, material. Então, assim, a gente tem várias normas que se aplicam a um universo específico, seja ele criança e adolescente, seja ele o torcedor, né, nos esportes, seja ele o idoso, certo? Então a gente tem esse tipo de tratamento diferenciado. São normas, portanto, que dão um olhar mais amplo para determinados temas específicos. E é amplo por quê? Porque ele vai tratar não apenas do crime, ele vai tratar não apenas da questão administrativa, mas ele trata de tudo. Por isso que se chama estatuto. Certo? Tranquilo? Aqui também, bem rapidamente, a obrigatoriedade, a gente já viu isso lá quando foi tratada a diferença entre direito público e direito privado. Existem normas que são ditas de ordem pública, que são mais cogentes, imperativas, né, obrigatórias, e as normas de ordem privada que geralmente são permissivas. Então, existem
elas permitem, por exemplo, que as partes façam essas combinações. A gente já viu também a crítica a essa distinção, porque hoje, cada vez mais, há normas obrigatórias no âmbito do direito privado e há normas permissivas no âmbito do direito público, então, talvez essa classificação não seja tão importante assim, mas é uma classificação que ainda é utilizada. Certo? Tranquilo? Alguma dúvida? Professor, talvez Oi. eu tenha perdido essa parte, né? Mas Sim. qual é a diferença mesmo de um código para um estatuto, já que os dois, eles, pelo que eu entendi, eles especificam, né? Tipo, os temas, enfim. Boa pergunta, Andressa. Só para recapitular. No código, a gente tem uma gama de matérias muito mais ampla. Né? Se você imaginar, Código de Processo Civil, ele regula todo o processo civil das mais diversas naturezas. Né? Então, a gente vai ter desde a resolução de problemas de família, a resolução de problemas de processo da ação civil pública contra corrupto, né? Tudo isso vai ser regulado por esse Código de Processo Civil. Entende? No Estatuto, eu tenho um microsistema em um tema específico, como é o caso do Estatuto do Idoso. Eu vou falar sobre o idoso especificamente. E aí crio, a partir desse foco, uma rede de normas jurídicas das mais diversas naturezas, processual, civil, administrativa, né, até criminal, para proteger esse foco, entende? Então, é uma questão mesmo de amplitude. Entendi, professor. Muito obrigada. Certo? Nada. Ok? Então, vamos continuar aqui. Validade das normas jurídicas. Quando é que a gente diz que uma norma é válida, pessoal? O que vocês acham? Acho que quando ela está com o seu conteúdo e com os procedimentos em conformidade com a Constituição. Perfeito, perfeito. Esse é o aspecto formal da validade da norma jurídica legal, né? Então, se diz que uma lei é válida formalmente quando ela foi criada segundo os critérios estabelecidos no sistema jurídico. O que quer dizer isso? Vamos lá. O próprio ordenamento jurídico diz que, para se criar uma lei, você precisa de ter uma iniciativa de projeto de lei, às vezes é de qualquer pessoa do legislativo, às vezes é exclusiva de determinado órgão, por exemplo, lei de organização judiciária, tem que ser exclusiva do órgão do Poder Judiciário, certo? Então, existem essas questões. Tem que se observar, portanto, a questão da iniciativa, depois tem que haver uma discussão para se tratar da constitucionalidade, né? Então, sempre passa por uma comissão de Constituição e Justiça, né? Do âmbito do Poder Legislativo, tem uma comissão de redação, certo? Então, o próprio processo legislativo é todo regulado. Então, tem que passar por todo esse caminho que é disciplinado na Constituição, nas leis infraconstitucionais e mesmo nos atos normativos infralegais, as resoluções, os regimentos internos das casas legislativas, e para que ela possa ser votada e depois de votada, sancionada, se for o caso, pelo chefe do Executivo, certo? Então, se a lei segue, se a norma legal segue esse iter, né, esse caminho, de acordo com o que estabelece o ordenamento jurídico, eu tenho uma norma jurídica válida. Isso sob o aspecto formal, né? Porque há autores que ainda colocam um aspecto, um chamado aspecto axiológico, valorativo, né? Então, a norma, portanto, ela só é considerada válida quando ela é dotada de legitimidade, quando ela é passível de produzir efeitos práticos, né? Ela tem uma aceitação, um acatamento social, certo? Então, a eficácia, né, professor? Exatamente. É o que Reale fala
o Reale fala não em validade, nesse caso, mas em eficácia, como a gente vai ver logo mais, certo? Então, a norma, ela só é tida como válida nesse aspecto, que é um aspecto que se confunde até com a eficácia, se ela tem o acolhimento na realidade social a que ela se destina, certo? Tranquilo? Bom, e a vigência, pessoal? A gente falou da validade como algo que percorre o caminho e tal. A vigência é como se situação, situar a validade no âmbito do tempo e do espaço, certo? E aí a gente fala a vigência das normas legais no tempo e no espaço. Em relação à vigência no tempo, então, existem alguns aspectos que precisam ser disciplinados, precisam ser tratados aqui e explicados, certo? Quando é que começa a viger uma norma? Então, a gente tem dois momentos muito importantes de uma norma legal. E eu estou falando de norma legal, pessoal, porque a norma consuetudinária não passa por esses processos, obviamente. Não tem apreciação da Casa Legislativa. Né? A norma jurisprudencial também, ela segue um outro caminho. Né? E aí, por isso que eu estou me atendo à norma legal mesmo, a norma jurídica prevista em lei, né? Ou constitucional, né? A lei ou da Constituição. Então, a norma legal, ela tem dois momentos muito importantes. O primeiro é o da promulgação. A promulgação é quando há o atestado de que aquela norma legal, ela existe. Então, passou por todo o caminho disciplinado no ordenamento jurídico para que aquela norma seja analisada, votada, pronto. Houve a votação, a aprovação, ela é promulgada, certo? E aí eu tenho a norma legal que existe, mas não necessariamente ela é obrigatória, porque ela só vai ser obrigatória com a publicação, certo? Porque, obviamente, com a sanção e a publicação quando se tratar de lei. Que a gente vai ver que alguns atos normativos, eles não são sancionados. Por exemplo, a emenda constitucional. Se vocês observarem, eu trazer aqui para vocês uma lei qualquer. A lei 11.343, certo? Se a gente observar aqui, não sei se dá para vocês verem aqui, ó, tem o presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Quando essa lei é sancionada, o que equivale à promulgação, né, ela vai ser publicada. E aí, no final da lei, o que, é que a gente tem aqui? Ó? Aqui. Brasília, 23 de agosto de 2006, blá, 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 blá. Esse texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União de 24 de agosto de 2006. Ou seja, foi nessa data que ele foi publicado e, portanto, é nessa data que há não apenas a existência, mas conta dessa data a obrigatoriedade dessa lei. Enquanto essa lei não for publicada, ela não é obrigatória. Certo? Eu vou mostrar outro exemplo para vocês. Olha como é diferente a emenda constitucional. Pegar uma qualquer, certo? A 108, a mais recente. Olha como é diferente o cabeçalho. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos blá, 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 promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Ué, cadê a sanção do presidente? Não tem. A emenda constitucional não é sancionada pelo presidente, certo? Ela é fruto exclusivo do trabalho legislativo. Professor, mas é claro, esse projeto não foi não era um projeto do presidente, né? Sim, mas pode ser um projeto do presidente, ele apresenta a partir de dos congressistas que têm afinidade com o governo para que haja aquela apreciação por parte do Congresso. Mas ela não passa pela sanção do presidente, certo? Bom, visto isso,
a gente pode dizer, não, então com a publicação começa a viger a norma legal. Sim, mas não necessariamente no dia da publicação. O início da publicação, o início da obrigatoriedade pode se dar no dia da publicação ou depois, de acordo com uma estipulação, né, da própria, do próprio legislador, né? Se vocês observarem aqui na lei de introdução às normas do direito brasileiro, a gente tem assim, salvo... Disposição em contrário, ali. Acho que você está procurando o artigo 1º, professor. Exatamente. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Essa lei, originalmente, é de 42. Então, imagine, pessoal, uma lei que era votada lá no Rio de Janeiro, né, a capital do país, naquela época, e ela tinha que valer para o Acre. Ela tinha que valer para sei lá, o interior do Rio Grande do Sul, né? Ela tinha que valer para Jaçanã, né? Então, era justificável que houvesse a estipulação desse prazo de 45 dias, a menos que a lei própria dissesse que ela tinha aplicação imediata, para que a lei começasse a vigorar, certo? Ou seja, a obrigatoriedade dela ficava esperando esse período. Por quê? Porque era para que as pessoas pudessem conhecer, né, pudessem se preparar para aquela lei, certo? Então, esse período entre a publicação e a data, efetivamente, de início da vigência da lei, que pode ser estipulado ou não, se chama de vacatio legis, né? Que é o período de tempo aí que eu coloquei para vocês entre a publicação e o início da vigência. Por que é que existe a previsão de uma vacatio legis, um período? Porque tudo não começa a vigorar no exato instante da publicação da lei. Alguma ideia? Um período de Acho que foi organização, professor, alguma coisa assim do tipo. Foi o que você falou, Como né? é, Para dar Andressa? tempo de... Isso, Maria. Para dar tempo das pessoas se prepararem, né? Então, De organização. Imagina. Perfeito. Código do Processo Civil. Ele entrou em vigor 1 ano depois da sua publicação. 1 ano. E a gente precisou se adaptar. Tem gente até hoje que diz, não, tem profissional do direito que diz, não, eu não aplico aqui na minha vara, eu não aplico o Código do Processo Civil, não. Não, peraí, não depende de você não, a aplicação, a vigência não depende de você não. Já faz 5 anos que você já deveria estar adaptado a essa nova realidade normativa, né? Então, a gente tem 1 ano para se preparar. É como a Lei Geral de Proteção de Dados. Ficou sendo adiada, hoje, esse ano, finalmente, está vigente. O pacote anticrime. O pacote anticrime foi muito criticado porque previa várias disposições com grande impacto no sistema penal e, por isso, alguns de seus dispositivos, por exemplo, a previsão do juiz de garantias, foi sobrestada no âmbito do Supremo Tribunal Federal porque não havia ainda o preparo do Poder Judiciário para que houvesse essa implementação do juiz de garantias, certo? Então, a vacatio legis é importante, sim, para as pessoas se prepararem. Às vezes, as pessoas não se preparam, mesmo se fosse vacatio legis de 300 anos, não se preparariam, porque, infelizmente, a gente muitas vezes empurra com a barriga, né? Esses cuidados, essa preparação, mas, pelo menos, essa é a justificativa para a previsão da vacatio legis, certo? Professor, Pois não? uma norma processual pode ter uma vacatio legis? Pode. O Código de Processo Civil teve. Se a gente observar aqui, ó,
A norma processual, ela tem aplicação imediata, mas a partir da sua vigência, certo? Ela pega os processos que estão em curso, mas desde que ela já esteja em vigor. Olha só aqui. Não sei exatamente onde está, né? Estou procurando aqui, está aqui. Não, essa aqui. Existem alguns. Deixa eu ver aqui. Isso aqui são disposições finais e transitórias. Aqui, 1045. Este código entra em vigor após decorrido 1 ano da data de sua publicação oficial. Ou seja, pessoal do direito e até o jurisdicionado, vocês têm 1 ano para se adaptar às novas normas, né? Certo? Tranquilo, pessoal? Em relação ao início da norma legal, início da vigência, né? A gente está falando da vigência da norma legal, portanto, no tempo. E o término? Quando é que acontece o fim da vigência de uma norma legal? Bom, ela pode ser, que é o mais comum, ela pode ser revogada, né? Por exemplo, o Código do Processo Civil que a gente viu aí, ele revogou várias outras leis, inclusive o Código do Processo Civil anterior, certo? Então, esse é o término mais comum, porque uma lei vem substituindo a outra de igual patamar, certo? E há uma expressa, vocês podem ver aqui, ó, que a gente viu, uma expressa revogação, como é de bom tom, certo? Como a gente vê aqui. Passa a vigorar com a seguinte redação, então existe uma modificação da redação original, certo? Aqui várias outras disposições, inclusive de revogação expressa, revogam-se aqui o 1072, o artigo 22 do Decreto-Lei 25 de 1937. Então, assim, são revogações expressas. Essa é a forma mais simples de se definir o prazo final da vigência de uma lei. Mas também eu posso ter um prazo pré-determinado, né? Por exemplo, a lei orçamentária é uma lei que tem um termo, né? Que é o prazo pré-determinado. Tem um fim definido para viger. A lei orçamentária vale durante aquele ano para qual ela é prevista, né? Então, a lei orçamentária de 2021 vai valer durante esse período. A partir de 2022 já não vale mais ela, vale uma outra lei orçamentária. Pelo menos deveria ser assim, certo? Nós temos também algumas leis que têm uma vigência definidas não por termo, que é um fim pré-determinado, mas um fim previsto. Por exemplo, as leis que têm como condição, cuja vigência tem como condição estado de guerra, estado de sítio, calamidade pública. A gente vê atos normativos dos poderes, né, do governo estadual, governo federal, governo municipal, que declaram calamidade pública, porque por causa da seca, ou por causa de enchente, ou por causa do Covid, por exemplo, né? A gente sabe quando é que essa calamidade pública vai acabar? Não. Então, elas só vão acabar quando acabar esse estado de calamidade, certo? Então, essa é a condição, é um fim que vai acontecer, se Deus quiser, mas ninguém sabe pré-determinar quando ele vai se dar, certo? Se deu o fim, acabou o sentido de ela continuar vigente. Ok? Tranquilo? Sim. Essa revogação, ela vai se observar tanto de maneira total, a gente viu aí, o Código de Processo Civil suprimiu totalmente o Código de Processo Civil anterior, ou a uma supressão parcial, como você viu ali.
o artigo 22 da lei tal vai passar a ter a seguinte redação. Pacote anticrime, ele revogou o Código de Processo Penal? Não. Ele fez uma supressão parcial de alguns artigos. Incluiu uns artigos, modificou outros. Vocês já viram uma lei que tivesse assim, artigo 21A, 21B? Já viram isso? Nunca? Sim, já. E por quê? Por que vocês acham que é utilizado isso? Uma forma de complementar, professor? Mas complementar por quê? Porque o legislador não botou, em vez de 21A, botou 22, pelo amor de Deus. Porque geralmente eu vejo como um acréscimo, mas ia ter que mudar todos os números, né? Exatamente. E geralmente é sobre o assunto do número, aí vai A, B, C. Exatamente, perfeito. Por isso que, assim, por exemplo, houve a inserção de novos tipos penais no Código Penal. Aí você, em vez de botar, por exemplo, o artigo 215 e ter que mudar toda a numeração dos subsequentes, você bota 214A e aí mantém os artigos dos subsequentes, né? Você faz tipo um puxadinho ali entre um artigo e outro. A gambiarra. Uma gambiarra, exatamente. Certo? A revogação, ela pode se dar a partir de um critério hierárquico, por exemplo, uma norma constitucional, ela revoga as normas infraconstitucionais que são com ela incompatíveis, que são as normas infraconstitucionais anteriores que são com elas incompatíveis. Por exemplo, Constituição de 88, foi promulgada a Constituição. Mas tinha uma lei da década de 60 que é incompatível com a Constituição. Então, a Constituição, ela revoga essa lei anterior porque ela é hierarquicamente superior. Certo? Critério cronológico. Porque eu posso ter duas leis que elas são do mesmo patamar, então não tenho essa facilidade de dizer, não, essa aqui é superior, então abate essa daqui, né? Elas são do mesmo patamar. Como é que eu vou resolver o problema? A partir do critério cronológico. A lei mais recente, ela vai prevalecer sobre a lei mais antiga. Por que razão? Filosóficas. Professor, filosófica não, mas é questão de atualidade, de atualização, né? Como acabou de colocar até mesmo aqui de Tiago. Exato, beleza. Então, pelo menos se pressupõe, se entende que a norma mais recente seja mais adequada à nossa realidade social do que a norma mais antiga. Então, essa é a razão filosófica, vamos dizer assim, para esse critério. Pois não. Por exemplo, se a gente for considerar em vigor a aposentadoria de uma pessoa, no caso, ano passado, né? Ano passado? Não, antes da reforma da Previdência, enfim. Sim. Já era discutido, mas não tinha ainda a validade. Então, a gente ia considerar tudo direitinho, enquanto a pessoa passou por aquele trabalho, ou de acordo com a última lei, mesmo assim, sem ser a lei vigente no período laboral. Vamos falar já sobre esse exemplo da reforma da Previdência, que é eu acho que eu já peguei 3 reformas da Previdência, desde que eu comecei a estudar Direito, né? Já houve várias reformas e não vai ser a última. Eu acho que se eu tiver um dia direito a me aposentar, não vou pegar essa reforma que foi aprovada agora. Definitivamente não. Vou enfrentar ainda várias outras reformas. Você imagina a gente. Não, mas assim, é bom trabalhar. Esse negócio de se aposentar... 80 anos com o pé na cova, tá ótimo. Não, esse negócio de aposentar é coisa para povo desocupado, né? O pessoal, 100 anos, a pessoa não querer trabalhar, né? Absurdo. Bom, vou falar já sobre isso, Maria. Guarda aí a pergunta, que quando a gente for falar sobre a eficácia da norma para o futuro e para o passado, a gente vai falar sobre isso. Mas a gente falou sobre o critério cronológico e a
também a chamada a chamada revogação tácita e expressa. A melhor técnica é essa que foi já utilizada no Código de Processo Civil, olha. Como vocês estão vendo aí no artigo 1072, revogam-se o Tá artigo... projetando não, Tá professor. aparecendo. Desculpa. Não está aparecendo, professor. Aí, ó, no artigo 1072, revogam-se o artigo 22, o artigo 227, o artigo 2º da lei tal, né? Mas eu posso ter também, essa é a melhor técnica, ou seja, a revogação expressa. Mas eu posso ter também um dispositivo dessa maneira aqui, ó, que diz assim: revogam-se, estão vendo aí o artigo 119 dessa lei de 90, revogam-se as disposições em contrário, né? E aí eu pergunto a vocês, se essa norma aqui, revogam-se as disposições em contrário, ela é relevante? Ela é imprescindível? Ela é necessária? Sim, Levar em porque Necessário, eu acho que não. Mas, como é brasileiro, né, é bom ter. Mas por que não é Um critério necessário? cronológico já Uma ênfase, né? Essa é a questão cronológica aí que falaram. Exatamente. Já, sério, exatamente. Eu não consegui ver quem foi. Não sei se foi Marina. foi. O critério cronológico já O critério revogaria. cronológico já resolve. Então, não precisa desse dispositivo, desse enunciado normativo, que revogam essas disposições contrárias. Isso já é decorrente do próprio sistema. Então, o que a boa técnica recomenda é que haja uma revogação expressa, para que haja uma clareza do que realmente vai ser revogado. Entende? Porque revoga essas disposições contrárias, como é que eu vou saber quais as disposições contrárias? Né? Eu tenho que fazer uma análise hermenêutica e pode dar aso a várias interpretações colidentes. De boa técnica, o legislador deve fazer isso. Certo? No caso, se tiver assim, revoga artigo tal, 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 mas aí o legislador esqueceu algum outro que bate em confronto. Na hora de dosar, vai considerar que é o mais novo ou vai fazer uma ponderação entre os dois, teoricamente? É possível. Ótima pergunta, Tiago. É possível que, mesmo não havendo uma revogação expressa, ela ocorra tacitamente, por causa justamente da incompatibilidade entre esses dois enunciados normativos, entre essas duas normas jurídicas, certo? Boa pergunta. Ok? No caso, vamos supor que tenha também duas normas no mesmo nível hierárquico, uma Sim. mais antiga e uma mais nova. Só que a mais antiga, apesar das duas abrangerem situações bem parecidas, ela em um caso específico, ela entra mais a profundo. Essa mais nova, se ela não colocar revogando a antiga, esse caso mais profundo vai valer a norma mais específica ou a cronológica? Exatamente. É a pergunta de quem leu a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, porque existe uma disposição expressa sobre isso. Ó. A lei posterior, aqui no artigo 2º, parágrafo 1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente declare, quando seja com ela incompatível ou quando regula inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Né? Então, o sistema resolve esse problema. Não precisa de revogam essas disposições em contrário. Mas diz o seguinte: a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Ou seja, o critério cronológico nem sempre prevalece, desde que ela estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes. Certo? Então, por exemplo, eu tenho um sistema de normas que regula especificamente um determinado título de crédito. Então, aquilo que foi específico para esse título de crédito, mesmo sendo colidente com uma norma geral posterior, não vai ser revogado. Certo? É o que alguns juízes aplicam no âmbito do direito penal. Existe um procedimento processual penal específico para os crimes de droga, né, da lei de drogas, que é estabelecido nessa lei.
Então, os juízes, eles não aplicam as modificações posteriores do Código de Processo Penal, não. Porque dizem que a lei de drogas é específica e, portanto, ela prevalece para aqueles crimes. Certo? A sua aplicação. Certo, entendi. Obrigado. É uma ótima pergunta. Bom, também tem um outro nomezinho aqui horrível, que é repristinação. O que é que danada repristinação? Preste atenção no que eu vou falar. Fazer retornar a vida a norma já revogada pelo fato de a norma revogadora ter perdido sua vigência. Então, a gente tem uma lei, uma norma legal, ela é revogada por uma outra, e aí, se uma posterior a essa que revogou a primeira, revogar essa que revogou, a primeira vai ser revogada, ou a primeira vai ser repristinada, ou seja, vai reabilitar sua vigência. Então, eu falei isso para vocês não entenderem nada mesmo, certo? Mas a questão é a seguinte: eu tenho uma norma 1 que regula um determinado caso X. Aí vem uma norma 2 que revoga a norma 1, regulando esse caso X. Se eu tiver uma norma 3 que revogue a norma 2, que revogou a norma 1, essa norma 1 volta à vida, né, ressuscita dos mortos, porque a norma que a revogou foi revogada? Está muito confuso ou está tranquilo? Deu para entender, professor. Na verdade, eu tinha percebido isso. Uma tentativa de certo. E eu Como tinha é? lido num lugar que não existia repristinação no Brasil. Aí depois eu li em outro que existe e começou a citar casos. Aí eu fiquei depois sem, né, no geral eu fiquei só confuso. A regra é de não existir a repristinação, né? Como a gente vê aqui, ó, na própria lei de introdução às normas do direito brasileiro. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revocadora perdida a vigência. E aí eu estabeleço, salvo disposição em contrário. Porque se a lei que revogou a outra, que revogou a primeira, ela prevê a repristinação, é possível a repristinação. Certo? Alguém vai perguntar. É o quê, professor? Como é? Vocês falaram as 3 vezes, eu não entendi a palavra. Repristinação. Certo. Professor, Pois não. teve um pessoal aqui no chat que não entendeu, né? E se o senhor quiser fazer uma recapitulação, seria interessante, realmente. Certo. Então, eu vou tentar... Então, se o senhor colocar o termo no Google, aparecem umas imagens que ajudam a esclarecer. Vou colocar aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui para vocês. Uma vez eu vi uma analogia com o namoro. Eu lendo Então, diga sobre aí. isso. Talvez essa, com certeza, É a melhor entender. para a pessoa entender. Você uma pessoa X está namorando com a pessoa A. Se você terminar o namoro, começar a namorar com a pessoa B. Se você terminar o namoro com a pessoa B, você vai voltar a namorar a pessoa A? Não. Porque se você terminar o namoro, tem porque... um flashback, exato, aí salvo disposição em contrário, você pode ser que você volte. Mas em regra não, porque se você terminou, deixa no passado, né, o negócio. Maria está colocando aqui, né? Um comentário muito, muito maldoso. Às vezes você mora em Natal, porque a repristinação afetiva acontece, né? Então, mas a regra, né? Como a regra colocou, é que não faça isso. É que não faça isso, não vai dar certo. Não vai dar certo, ficou no passado, exatamente. Então, tem muita gente ciumento e tal, aí diz assim, mas você tem um ciúme danado da ex, tem um ciúme da ex ou do ex, né, tem um ciúme danado. Aí a pessoa diz, olha, você não tem ciúme não, porque se você acabar esse namoro por causa desse ciúme, né, você vai ver, a maior prova é que eu não vou voltar para aquele ex ou para aquela ex, né, eu vou pegar uma nova norma, né, a norma C. E muitas vezes acontece isso, ou seja, para dar entendimento de que a repristinação não deve ocorrer, certo? Então, a norma... Agora, salvo disposição em contrário, há caso que realmente a norma mais nova termina ressuscitando aquela anterior. Então, é possível.
não é vedado, mas tem que haver uma disposição expressa por parte do legislador. Ok? Eu estava tentando mostrar para vocês, eu acho que esse exemplo foi. Não, professora, só para tirar uma dúvida, que no caso, digamos assim, né, aconteceu de tornar a vida essa norma que antes foi revogada. Aí, no caso, ela, digamos assim, como não é tão normal acontecer isso, demora muito, assim, ela é posta de novo à vida, digamos assim, depois de um período muito grande, que sei lá, que mudou o contexto histórico, alguma coisa assim do tipo, ou ela pode ser em um curto período de tempo, por exemplo? Como ela exige a disposição expressa do legislador, então ela requer do legislador essa análise. Mas olha, é uma norma antiga, mas a aplicação dela hoje, aquela norma que a gente vai ressuscitar, a aplicação dela hoje é tranquila, ela é consentânea com os nossos tempos. Então, por isso tem que ser expressa. Porque senão, imaginem, toda norma que eu revogasse iria revogar uma norma que ela revogou, né? E aí aquela norma ia voltar à vida, um bocado de zumbi normativo, né? Ia aparecer por aí, né? Então, isso não é a regra, por isso que isso não é desejado. Entendi, professor, entendi. Certo? Melhorou? O exemplo do namoro realmente... Melhorou, professor, com certeza. Todo mundo entendeu, né? Todo mundo entendeu. Isso diz muito. Vou ficar calado aqui. Bom, continuando. Onde é que a gente está aqui? Repristinação, cláusulas pétreas, né? Vou falar só fazer um comentário rápido sobre cláusulas pétreas. A gente já falou lá em direito constitucional. Tanto quando tratou do direito constitucional como quando tratou da própria Constituição, né? São cláusulas que não permitem a revogação, né? Então, a gente vê lá as cláusulas pétreas da Constituição, elas não permitem que, naqueles pontos especificamente, haja supressão, haja revogação no âmbito constitucional. Então, se for mexer, por exemplo, em direitos e garantias fundamentais, a própria Constituição diz, não, isso aqui não pode mexer, certo? Há alguma controvérsia em relação a uma coisa ou outra, mas as cláusulas pétreas estão aí para isso, certo? Bom, e no espaço, pessoal? Muito simples. Geralmente, a vigência da norma legal, ela se destina ao ente federado, ao território do ente federado que a constituiu, que a criou, né? Então, se eu tenho uma lei do município de Natal, a vigência dela é do município de Natal. Se eu tenho uma lei do governo do Amapá, essa lei deve viger no âmbito do território do Amapá. Se eu tenho uma lei federal, eu tenho a ideia de que ela vai viger em todo o país, certo? Então, é o chamado princípio da territorialidade, que em alguns casos muito excepcionais é derrubado pelo princípio da extraterritorialidade, ou seja, a possibilidade de uma lei extraterritorial terminar vigendo. Por exemplo, a lei brasileira não permite a pena de morte ordinariamente, né, só em casos de guerra, certo? Então, quando um brasileiro ele é pego traficando na Indonésia, né? Então, você já deve ter se lembrado aí de alguns casos, há um apelo do governo brasileiro para que haja a deportação para cá, a extradição para cá, para que ele seja julgado e cumpra a pena aqui, eles não extraditam de forma nenhuma, né? Porque eles querem aplicar efetivamente a pena de morte. Então, vale o território deles, independentemente da cidadania dessa pessoa, certo? Bom, e aí a gente vai falar sobre eficácia. Eficácia é a possibilidade de aplicação concreta da prestação e da sanção, aquilo que a gente já falou, né? Então, quando a gente trata de eficácia, a gente está falando, em alguma medida, da
validade social, da produção de efeitos, né? Então, da Professor, tem uma possibilidade. pergunta aqui no chat. Então, deixa eu tirar. Vamos lá. E os casos em que a lei, Yuri pergunta, se aplica em aeronaves e embarcações brasileiras quando estão em outros estados? É o princípio da extraterritorialidade, né? Então, a gente tem, por exemplo, vamos lá, olha aqui o Código Penal. Ainda não está apresentando não, tá, professor? Certo, eu vou abrir já para vocês. Aqui, ó, Código Penal. Territorialidade, aqui está expresso aqui no Código Penal no artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados em regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Certo? Então, para os efeitos penais, aí tudo bem, é a regra. Mais abaixo, você tem a extraterritorialidade. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República, contra o patrimônio ou fé pública da União, contra a administração pública por quem está a seu serviço, genocídio, quando a gente for brasileiro denominado ou domiciliado no país, né? E assim por diante. Os crimes praticados por brasileiro, a gente já viu que é possível que não, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, e assim por diante, certo? Então, a regra é da territorialidade, mas há casos de extraterritorialidade. Certo? Tranquilo? Bom, então a gente tem a questão da eficácia. Eficácia tem a ver, pessoal, com a possibilidade de produção de efeitos, né? Aí vocês podem perguntar, professor, mas eu posso ter uma norma válida e ineficaz? E eu quero que vocês respondam essa pergunta. Pode, mas aí depois ela seria revogada, professor? Ela pode ou não ser revogada. Mas se ela não produz efeitos na prática, a gente já até citou o caso aqui do kit primeiros socorros. Quando o Código de Trânsito Brasileiro foi promulgado aqui no país, ninguém vai se lembrar aqui, mas havia a obrigatoriedade de você ter o kit primeiros socorros dentro do carro, né? Então, tinha lá, comprava lá, não vou nem dizer o nome para não fazer propaganda. Comprava o kit, aí tinha lá a gaze, né, uma tesoura sem ponta, um esparadrapo, um mercúrio, né, etc. Isso não serve para 98% dos acidentes. Porque quando há um acidente de carro, deixa eu curar aqui, né, fazer aqui a compressão da gás, geralmente o braço está do outro lado, né? Então, assim, isso não serve. Então, era uma exigência descabida. E aí, os próprios agentes de trânsito, né, a polícia de trânsito, acabou por não exigir não fazer essa exigência. Então, o que a gente chama no Brasil a lei que não pega. A lei que não pega é uma lei válida e ineficaz. Certo? Professor, no caso também poderia citar aquele tempo entre a promulgação e a publicação, porque na promulgação ela já é válida. E só que ela ainda não é eficaz, ela não pode produzir seus efeitos até ser publicada e depois passar o vacatio legis. Poderia ser... Excelente. Ela é válida, mas não é vigente. E, portanto, não é eficaz. Certo? Em regra, não é eficaz. Há até casos bem esdrúxulos, né? A gente teve um Código Penal que foi promulgado para substituir o Código da década de 40, na época da ditadura militar. Só que ele foi promulgado, né? E aí, durante a vacatio legis, ele foi revogado. Né? Então, assim, é um caso bem pitoresco, né? De um código que foi revogado durante a vacatio legis. Não, deixa eu falar, homem, vamos ficar lá com o de 40 mesmo, tá ótimo. Né? Professor? Pois não, Rafael. Uma dúvida. Mas no caso aí, desse último exemplo que você deu, poderia ter uma eficácia mínima
dela impedir, no mínimo, que novas leis fossem sancionadas em sentido contrário a ela, mesmo ainda não tendo entrado em eficácia, apenas por ter sido publicada, mas ainda está na vacatio legis. Ela não tem vigência, né? Ela tem validade, mas não tem vigência. Então, ela não tem força de obrigatoriedade. Certo. Então, pode ser que na vacatio legis ela seja modificada, como o caso que eu citei agora do Código Penal. Uhum. Professor, pegando a ideia do Rafael, se fosse então uma emenda constitucional, ela foi promulgada, sim, mas ainda não foi publicada. Ela, no caso, ela afetaria produção de futuras leis ou ainda não, por inconstitucionalidade? Vamos supor que levem 1 ano para publicar ela, ou então publiquem, mas a vacatio legis tenha escrito nela 1 ano, alguma coisa assim, entendeu? Para poder ter essa produção de novas leis contra ela. Ela só vai produzir efeitos no momento em que ela for efetivamente publicada. Ou, se houver vacatio legis, no momento em que a vacatio legis determinar que haja o início da vigência. Até lá ela não tem força normativa nenhuma. Certo? A não ser no que tange à própria definição da vacatio legis. Essa é a única norma da lei de vacatio legis que vai viger imediatamente. Porque prevê justamente o diferimento desse prazo, certo? Professor? Oi. Por que ela se caracteriza como ineficaz se está entre o período entre a promulgação e quando escrever? Porque ela não produz efeitos. Ela não produz efeitos. Mas, por exemplo, depois de promulgação ela foi uma lei que pegou, entre aspas, ela não seria eficaz já antes da promulgação, não? Que fosse uma lei que o quê? Que eu não escutei direito. Pegou, entre aspas, você falou. Que não... uma lei que não pega, uma lei que... Tipo, não. Mas a lei que não pega já é ineficaz mesmo válida e vigente, né? Ela não tem eficácia. Porque eu me apeguei com relação à eficácia, com relação a mais uma questão da população em geral, não no sentido de ser promulgada ou não ser promulgada. Tipo isso. Tipo, a população seguir a lei mesmo não sendo promulgada. Será que uma norma sem vigência pode ter eficácia? Acho que é esse caso, né? É possível. Isso, justamente. Vamos lá. Código Transnacional. O Código Transnacional vai dizer que é obrigatório o uso de cinto de segurança. Aí há uma campanha generalizada nesse período de 1 ano para todo mundo usar o cinto de segurança. Bom, ela pode ser eficaz, ela terminar produzindo efeito durante o período da vacatio legis, entende? Tem um efeito prático, ou seja, de impacto social, né? Ela tem eficácia, ela produz efeitos, mas ela não tem vigência ainda. Agora, por exemplo, a CLT, na época da reforma trabalhista, teve um período, né, de vacatio legis, e aí nesse período ela era ineficaz, porque as pessoas não foram obedecendo ela naquele período. Pelo contrário, né, aproveitou aquele limbozinho, acho, enquanto ainda estava vigendo a CLT sem reforma, e depois que entrou em vigor realmente, né, no dia lá, acho que foi 4 meses após a publicação, aí realmente começou a ser eficaz. Porque se a gente pegar um exemplo de uma lei de trânsito, que realmente as pessoas começam a se habituar e seguir as orientações antes mesmo de chegar o dia de entrar em vigor, aí sim ela se torna eficaz dentro daquele período. Mas uma reforma trabalhista, por exemplo, não teve isso, né? Começou realmente a partir do dia lá que contou a entrada em vigor. Então, aquele período ela ficou ineficaz. Perfeito. Seria isso? Mesmo. Exatamente, né? Exatamente. Agora, falando em eficácia... Oi, Andressa. Então, mas a eficácia, ela não diz respeito diretamente as consequências da sociedade. Então, tipo assim, quando o senhor coloca essa questão também do aspecto da vigência, por exemplo, e de certa forma mostra que ela é ineficaz, aí eu me coloca assim contra a parede, assim, fico um pouco perdida enquanto a isso, porque o que Algaci falou, por exemplo, fez muito sentido na minha cabeça, assim, já que é diretamente relacionado com a sociedade e ela
traz uma certa consequência, né, positiva, digamos assim, então ela seria efetiva, né? Não Ela seria necessariamente. Mas ela ainda não tem a vigência, porque essa vigência foi colocado um período para que ela começasse a viger, a ser obrigatória. Então, vamos lá. Se alguém passasse numa blitz e não tivesse com cinto de segurança, a pessoa podia ser multada enquanto não houvesse a vigência dessa norma, não. Entende? Ela produziu efeitos, teve impacto na sociedade? Teve, mas era uma norma ainda não vigente. É porque a gente está falando de duas ineficácias ou eficácias diferentes. Uma é por realmente a lei não pegou, não surtiu efeito no mundo prático, né? Só no mundo teórico, quando se escreveu. E a outra ao contrário. Mesmo sem lei vigente, a gente tem a eficácia. Ou seja, está funcionando aquela lei. Isso. É a situação totalmente diversa. É o contrário uma da outra. Exatamente. Certo? Vamos lá. E aí, no âmbito da eficácia, a gente vai ter duas questões importantes para a gente tratar. Aí vem o caso da pergunta de Maria, né? Primeiro, a retroatividade, né? Que é a que a gente chamou aqui de eficácia para o passado. Eu posso ter uma lei que é votada hoje e que atinge a situação do passado, né? Como é que acontece isso? Geralmente, as leis processuais, quando elas entram em vigor, elas atingem os processos em curso. Então, aquela situação já está andando e vai pegar o bonde andando mesmo. Mas as normas, elas têm alguns limites para essa eficácia, para produzir efeitos em relação a questões passadas. E os limites a gente colocou aí alguns deles, os mais conhecidos, né? Que a gente botou aí. Primeiro, direito adquirido. Vamos lá. Eu tenho o direito... e o que seria o direito adquirido? É um direito que já se incorporou em caráter definitivo ao patrimônio ou à personalidade do sujeito. Então, eu já estou aqui nos meus 78 anos, né? Já tenho 42 anos de serviço prestado, né, de serviço público. Eu já tenho condição, pela lei atual, de me aposentar. Mas eu gosto tanto aqui da promotoria, né, um ambiente bom e tal, gosto de trabalhar, ia me sentir muito vazio em casa, fazendo sudoku e tal. Então, prefiro vir trabalhar. Só que eu, nesse período assim, amanhã o Congresso vota a reforma da Previdência em que estabelece que as novas regras serão essas. A pessoa só tem direito de se aposentar com 102 anos de idade e 78 anos de contribuição. Aí eu disse, pronto, lasquei. Né? Então, vou ter que esperar todo esse tempo, eu já tinha perdido, engoli mosca, né? Perdi a oportunidade de me aposentar. Nesse caso, a nova lei pode retroagir para pegar a minha situação? Não. Não. Por que não? Porque é um direito adquirido seu. Mesmo que você ainda não tenha utilizado, né, entre aspas. E por que ele é direito adquirido? Porque quando você atingia os requisitos, a lei em vigor era daquele jeito. Exatamente. Porque eu já consegui atingir todos, ou cumprir todos os requisitos. Entende? Eu já tinha tempo de contribuição suficiente e já tinha idade suficiente. Certo? Professor, Pois não. é por isso que lá na lei tem dizendo que só vai entrar em vigor a partir de quem começou a trabalhar de certa data, né? Exato. Aí tem outra questão. Vamos supor que eu tenha 64 anos, 11 meses e 23 dias e 34 anos, 11 meses e 9 dias de contribuição. Certo?
E aí, tô bem pertinho, olha, é 65 anos e 35 anos de contribuição, estou quase lá, esse mês já estou preparando aqui, arrumando minha mesa e tal, para levar para casa e conseguir zerar todas as séries que eu gostaria de ver na Netflix, mas vem a lei e muda, e diz que eu tenho que me aposentar agora com 75 anos. Vou ter que esperar mais 10 anos para me aposentar, né? E aí, o que é que eu posso fazer? Eu vou entrar na justiça e dizer, olha, faltava tão pouco, justiça. Reconheça aí esse período. Eu tenho esse direito? Não, acho que era só mera expectativa. Exatamente, Andara. Eu não tinha direito porque eu não cumpria todos os requisitos. Então, eu tenho uma mera expectativa de direito, que é a possibilidade de aquisição, né? Por exemplo, direito sucessório. A gente só tem quando o ascendente veio a falecer. Aí, eu estou de olho aqui na herança do meu pai e tal, quero já que ele distribua até aquela própria ideia, né, aquela parábola do filho pródigo. O filho pródigo não pode exigir do pai, pega a minha parte da herança, me dê, né, e aí eu vou curtir a vida. Não, você só vai ter direito à herança, até agora você tem expectativa. Você só vai ter herança mesmo quando o seu pai morrer, né? E aí, por quê? Porque ele não foi incorporado ao patrimônio daquele sujeito, certo? Se eu não cumpro os requisitos para a aquisição do direito, eu só tenho expectativa. Ok? Tranquilo? Então, direito adquirido. O primeiro limite é essa retroatividade. Outro, muito parecido, o ato jurídico perfeito. Então, o ato jurídico perfeito, um ato já consumado e em consonância com a ordem jurídica vigente, né? Então, se eu tenho um ato que já foi exteriorizado como perfeito, esse ato não pode ser mais modificado, certo? Então, eu firmei um contrato de trabalho, e esse contrato de trabalho tem regras específicas. Uma reforma legal posterior não pode se sobrepor a esse ato jurídico, se for tido como perfeito, a menos que haja uma previsão no âmbito dessa lei específica, prevendo uma renegociação, algo dessa natureza, certo? No âmbito do direito do trabalho. Ok? E, por fim, a coisa julgada. Vamos lá. Eu tenho uma sentença judicial que determina que eu fui absolvido. Eu estava sendo acusado de um crime, né, de homicídio, e aí fui absolvido. Aí até o Ministério Público recorreu, mas no final das contas o tribunal confirmou a absolvição, pronto, transitou em julgado. Ou seja, não cabe mais recurso, ponto. Aí no dia seguinte eu vou lá no tribunal e disse, olha, eu só queria mostrar a vocês a fita de eu matando esse cara aqui, ó, era o meu inimigo, né? E aí vocês não vão poder fazer nada. O desembargador doido para me pegar, né, para me prender, ele não vai poder fazer nada. Porque aquele ato, aquela absolvição transitou em julgado. Não tem mais o que fazer, certo? Só há um caso, né, só a possibilidade de desconstituição da força da coisa julgada quando é para beneficiar o réu, ou o acusado, ou quando há prova inequívoca de fraude durante esse processo. E aí eu precisaria entrar com ação rescisória ou no âmbito penal, numa revisão criminal, para comprovar isso. Certo? E aí, para beneficiar. Uma pessoa que foi condenada injustamente, aí foi condenado injustamente há 30 anos, está lá pagando a pena ainda, como já aconteceu vários casos de erros judiciários célebres, né? Nos Estados Unidos, por exemplo. E aí, as novas técnicas os exames de DNA possibilitam esclarecer que realmente não fui eu que cometi aquele crime, certo? Então, mesmo transitado em julgado, eu desconstituo a força daquela decisão. Pois não? Professor, uma dica de série, né? Olhos que Condenam, da Netflix, que fala justamente sobre isso que o senhor colocou, e é bem impactante também. Exatamente, excelente. Uma série mais doída do que essa é
The Staircase, que é um documentário, e isso é fantástico. Que o documentarista começou a filmar, está no Netflix também, começou a filmar o acompanhamento de um processo criminal que envolvia uma pessoa, né? E aí ele documentou a reunião com o advogado, com os advogados e tal, os julgamentos, e acompanhou o cara durante 30 anos. O cara foi, não vou dizer nem o que aconteceu, né? Mas, enfim, vejam, é um documentário muito longo, mas, assim, é doído, porque a gente vê como a justiça criminal ainda precisa de aprimoramento e como ela é passível de equívocos, né? Calamandrei, um livro muito famoso e muito belo, né? Eles, os juízes, diz para o advogado, diz que a cruz geralmente é colocada nos salões de justiça para mostrar ou para fazer lembrar o maior erro judicial que já aconteceu na humanidade, né? Que foi a condenação de Cristo. Então, símbolo, a gente é muito... Eu adoro símbolos também, né? Então, isso é muito... É bem ilustrativo dá significado às coisas que a gente acredita e que a gente valoriza. Professor, então, qual é o nome do documentário? Acho que é The Staircase. Há um trocadilho aí, que é como se fosse o caso das escadas, né? E ao mesmo tempo, staircase tem um sentido específico no inglês, mas porque a apuração é justamente do assassinato ou de um acidente que teria acontecido da esposa desse suspeito. Ela caiu da escada, ou então ela foi jogada da escada, e aí vai se apurar isso. É muito interessante, muito interessante. E a gente fica um pouco desgostoso com a própria justiça criminal. Bom, tranquilo, pessoal, em relação a esses 3 limites, né? Tem um 4º limite, que é a retroatividade da lei penal, que é sempre que eu trago, é o da lei dos crimes hediondos. Também não é da época de vocês. A Glória Pérez, novelista da Globo, né? Ela escreveu uma novela e a filha dela, Daniela Pérez, estrelava, né? Era protagonista dessa novela. E o par romântico dela, Guilherme de Pádua, tinha uma noiva, não sei se a noiva ou a esposa, muito ciumenta. E aí eles combinaram de se reunirem para assassinar o par romântico de Guilherme de Pádua. Fizeram isso. Era filha da autora da novela. Imagine o drama dessa mulher para continuar a novela, né? Escrevendo a novela, inclusive sem a própria filha, porque foi assassinada. E ela mobilizou, né, o primeiro caso de lei de iniciativa popular que mobilizou tantas pessoas em tantos estados, né, tantas assinaturas em todo o país, para prever como crime hediondo também o homicídio qualificado, né? E ela conseguiu, foi considerada. Aí a pergunta que se faz é, isso modificou a situação desses 2 criminosos, né, desses 2 homicidas? Não, porque a lei penal ela não pode retroagir para prejudicar o réu. É mais um limite à retroatividade. Mas se for para beneficiar o réu, ela pode incidir. Então, vamos lá. O uso de entorpecente ilícito era considerado crime, né? Há muito tempo no país. A lei de drogas mais recente meio que disse que era um crime, mas a sanção não é penal, né? É advertência, ou então para você cursar um programa de conscientização e tal. Então, você leva um carão do juiz, basicamente isso, né? Ou você vai se internar na clínica, e também depende da própria vontade do usuário, né, do viciado. Então, essa lei que é mais benéfica do que a anterior vai retroagir para atingir a situação dos que foram condenados em uma lei mais prejudicial, certo? Então, é o caso de retroatividade. Mas se for para prejudicar o réu,
Nem pensar. Nem a lei penal, nem a lei processual penal. Certo? E aí a gente tem um caso aqui, que é o contrário da retroatividade, da ultraatividade. Né? Se a retroatividade, pessoal, é a eficácia para o passado, a ultraatividade é a eficácia para o futuro, Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa lei penal que não vige mais, mas ela tem eficácia para o futuro, acontece muito em lei penal. Por exemplo, eu tenho um crime de roubo cometido por arma de fogo. Eu tinha uma pena que era prevista anteriormente na redação original, e isso foi modificado, a pena foi sendo tornada mais grave, e hoje eu tenho uma pena diferente. Então, eu preciso recorrer ao Código Penal, quando é um crime muito antigo, eu tenho que recorrer ao Código Penal vigente na época, mesmo ele não estando mais vigente. Ou seja, a sua eficácia, ela é lançada para o futuro, porque o que vai definir a lei penal aplicável àquele crime é a lei penal vigente no dia do fato, certo? Então, é um caso a lei penal, nesse caso, tem ultraatividade, ela tem eficácia para o futuro, mesmo não estando mais vigente, mesmo já tendo sido revogada, certo? Ou modificada. Ok? Então, pergunto a vocês, num bate-pronto aqui, vamos ver se vocês estão bem antenados, né? Existe norma legal válida e não vigente? Sim. Quando? Andar. Válida e não vigente. Por exemplo, o vacatio legis. Perfeito. A lei da vacatio legis. Perfeito. E uma norma inválida e vigente? E aí? Tem também, né? Inválida e vigente? Quando ela não tem eficácia, né? Opa, então a gente não está falando de vigência, a gente está falando de eficácia, né? Então, Professor, ela quando ela é publicada. Como é, Fernanda? Quando ela é publicada. Ela é publicada, então ela é... Mas quando ela é publicada, ela é válida. Teoricamente, quando ela é publicada, ela é válida, e aí ela fica vigente. Mas se depois for declarada inconstitucional, aí seria uma lei inválida que ficou vigente. Perfeito. Ok, esse caso mas aí a invalidade é decretada posteriormente, né? Pois não, Alisson. Então, a definição de invalidade não está relacionado com a falta de eficácia, não. Não. A gente colocou como coisa diversa, né? Apesar de a gente já também ter estabelecido, né, ter tratado disso, quando a gente fala em validade, existe o aspecto formal, que é o que a gente está adotando aqui, e o aspecto axiológico, que é o de ineficácia, certo? Existe uma norma válida, vigente e ineficaz? Marina está dizendo que sim, com a cabeça. Diga aí o exemplo. Os exemplos que você citou, do kit de primeiros socorros. Certo, perfeito. Válida, vigente e ineficaz, portanto. Muito bem. E no caso, formalmente ineficaz, ela pode ser válida, vigente e formalmente ineficaz, sem ser só no caso prático? Mas como é formalmente ineficaz? Porque ela não produz efeitos, ela não é capaz de produzir. Certo. Ela está publicada, mas ela não é... Assim, vigente é porque ela está publicada e já passou do vacatio legis, né? Isso. Então, para ser vigente, tem que ter passado do vacatio legis. Exato. Não sei, mas existiria alguma possibilidade ou não de ser
ineficaz, assim, sem ser no contexto social, por alguma regra, não, né? Se ela não é vigente, então se espera que ela seja ineficaz também. Não, era se ela fosse vigente. Ela é válida, ela é vigente, já passou no vacatio legis. Sim. Não, deixa, esquece. É o caso de Marina mesmo, é a mesma coisa. Que a lei que não pega, a lei que não pegou. Certo? Certo. E aí eu pergunto a vocês, no período da vacatio legis, a lei nova é vigente? Não, pela sua resposta de agorinha há pouco, não. Perfeito. Então, aprender direitinho. Beleza, ótimo. Só para concluir, pessoal, só esse drops de norma jurídica, né? Eu vou falar um pouco sobre ordenamento jurídico. A gente falou sobre norma jurídica, que a gente viu que muitas escolas do pensamento, escolas científicas do direito, veem como objeto da ciência do direito, mas muitos pensadores, inclusive o próprio Bobbio, vai ter um livro, né? O grupo deve ter falado sobre, deve ter recorrido a esse livro de Bobbio, que é a teoria do ordenamento jurídico. Porque aqui já vão me espionando. Não basta ter uma norma jurídica isolada, né, solta por aí. Eu preciso ter uma organização, um sistema de normas que faça com que essas normas se interrelacionem e mantenham uma certa coerência, uma certa unidade, porque imagine a profusão de normas que a gente tem em sociedades complexas. Olha, se há 500 anos a gente tinha já uma profusão, por exemplo, vamos olhar para as ordenações do reino de Portugal, vamos olhar para o o Corpus Juris Civilis de Justiniano, né? É muito complexo, a profusão de normas e de parâmetros, de cânones jurídicos. A gente precisa ter uma ordenação disso para poder a pessoa se guiar por essas diretrizes, né? Então, no âmbito da teoria do ordenamento jurídico, a gente vai ter justamente essa concepção, essa ideia de sistema. Ordenamento jurídico nada mais é do que um sistema jurídico, um sistema normativo, né? E como sistema, como todo sistema, eu tenho um repertório, que é um conjunto de elementos, né? Então, se eu tenho um sistema jurídico, eu tenho um conjunto de elementos que são o quê? Conjunto de normas jurídicas, certo? Então, eu tenho o Código Civil, eu tenho o Código de Processo Civil, eu tenho o Código Penal, eu tenho as leis esparsas, eu tenho as consolidações, eu tenho os estatutos, eu tenho as decisões judiciais em caráter vinculante, eu tenho os costumes e assim por diante. Isso tudo é elemento desse sistema. Só que esses elementos também não podem ficar desconexos, soltos. Eu preciso juntá-los, né, numa tessitura que lhes dê coerência, e para que eu possa construir um verdadeiro sistema. E como é que eu faço isso? A partir da estrutura. E a estrutura é, portanto, esse conjunto de regras que determinam as relações entre esses elementos, certo? Então, como é que uma norma legal deve nascer? Como é que, se eu tenho, por exemplo, uma colidência, uma antinomia entre normas do mesmo patamar hierárquico, como é que eu vou resolver esse problema? Se houver lacuna na lei, como é que eu vou resolver esse problema? Se a lei for inadequada, vetusta, antiquada, como é que eu vou resolver esse problema? Certo? Então, para dar resposta a esses problemas de aplicação da norma, né, quando a lei se mostra omissa, se mostra lacunosa, ou para resolver problemas de antinomia, de aparentes incongruências entre uma lei e outra, eu tenho normas que definem como as normas, de uma forma geral, se interrelacionam. Certo? Então, por exemplo, eu tenho uma lei complementar no Brasil que define
Essa é uma questão estilística, mas também é uma questão de coerência. Como é que devem ser redigidas as leis, certo? Não sei se vocês observaram, mas quando a gente vê os artigos de uma lei aqui no país, a gente tem artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10. Então, a partir do 10, se escreve em cardinal, até o 9º é ordinal. Assim, isso não tem muita importância, é uma questão estilística e tal, mas outras têm muita importância, como a questão que a gente viu da revogação, certo? Então, é uma norma que costura os elementos, portanto, fazendo essa estrutura. E só assim a gente pode chamar o ordenamento jurídico de um verdadeiro sistema. Ok? Kelsen, o grupo de normativistas Kelsen, vai se lembrar. Quando a gente olha para a teoria pura do direito, a gente vê uma das divisões que a gente observa logo de cara, é o que Kelsen vai, quando Kelsen vai falar em estática jurídica e dinâmica jurídica. Vocês já prestaram atenção nisso, no grupo de normativismo aí? Sim, sim. Estática é mais relacionada ao ordenamento puro em si. A dinâmica, você pega alguma questão social, histórica, o momento, essas coisas assim. Na verdade, o ordenamento mesmo é uma preocupação da dinâmica jurídica, certo? Porque o que acontecia até então? Havia preocupação do estudioso do direito apenas com a norma, né? Então, a questão do ordenamento jurídico, aquilo que Kelsen chamou de dinâmica jurídica, a forma como os elementos desse sistema se interrelacionam, como é que eu construo uma norma legal, como é que a lei surge, como é que eu resolvo problemas de lacuna. Isso não era preocupação do estudioso do direito. Havia preocupação apenas com a norma em si. Antes do século XIX, o problema do ordenamento jurídico não era um verdadeiro problema da ciência do direito. Certo, pessoal? E aí mais um mérito para Kelsen, que vai lançar um olhar para essa questão. Certo? Então... essa questão da... Oi, André. Essa questão da dinâmica do direito está relacionado com aquela questão de normas superiores e inferiores também? Isso também, exatamente. Como é que eu vou resolver as antinomias? Perfeito. O fundamento de validade. Então, uma norma legal ela tem que guardar consonância com a Constituição, que é hierarquicamente superior, sob pena de ser tida como inconstitucional e, portanto, ter sua ineficácia declarada. Né? É isso mesmo. Certo? E aí a gente chega no verdadeiro desfecho, né, do nosso encontro de hoje, que é justamente os problemas essenciais da teoria do ordenamento jurídico. Primeiro, o problema essencial, né, para a gente ver a importância do estudo do ordenamento jurídico. Que a gente geralmente lança um olhar só para a norma, mas o ordenamento é importante, né, para a gente falar sobre como é que essa norma vai se relacionar com outra norma. Há vários adágios que mostram essa importância, por exemplo, quem só direito sabe, nada de direito sabe, né? A gente não pode saber só direito constitucional isoladamente do mundo, porque o direito constitucional se relaciona com outros ramos de direito, a gente já falou sobre isso em aulas anteriores. A gente não pode menosprezar o valor dessas interações normativas, e isso é parte do ordenamento jurídico, da teoria ou do estudo do ordenamento jurídico. Quando a gente fala em hierarquia normativa, preocupação da teoria do ordenamento jurídico, resolução das antinomias, né, dos confrontos entre leis, confrontos entre normas, é um problema do ordenamento jurídico, do estudo do ordenamento jurídico, né? Porque a gente imagina que o ordenamento jurídico, como sistema, tem que manter uma coerência interna. E como é que Kelsen via que essa coerência interna era garantida? A partir da norma fundamental hipotética. Né? Trazendo a partir dela, uma série de estamentos normativos que buscavam um no outro o seu fundamento de validade. Além disso, outro problema essencial da teoria do ordenamento jurídico, as lacunas. Vocês observem aqui na própria lei de introdução às normas do direito brasileiro,
que diz assim, no artigo 4º, vocês estão vendo aqui, né? Quando a lei for omissa, ou seja, diante de uma lacuna, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito que a gente já estudou lá nas fontes do direito, certo? Ou seja, o próprio sistema tem que trazer como resolver os problemas, porque senão o próprio ordenamento jurídico vai ficar lacunoso, vai ficar falho, vai ter uma moça, né? Um vazio, um dente, certo? Uma falha, ok? E, por fim, a inter-relação entre ordenamentos. Essa é uma questão muito mais complexa. A gente viu, por exemplo, o direito internacional privado. Qual o grande desafio? O Brasil estabelece normas de direito privado, os Estados Unidos estabelecem suas normas de direito privado. E aí eu tenho um conflito entre nacionais desses dois países em relação a uma terra existente na Austrália. E aí a lei da Austrália vai ter uma outra coisa, uma outra forma de entender esse conflito. Então, eu tenho que prever também a inter-relação entre os próprios ordenamentos jurídicos. E aí, uma forma como resolver problemas quando existir conflito entre eles. Certo? Tranquilo, pessoal? Pelo menos assim, numa análise geral, bem compreendida a importância da norma jurídica? Sim, tá tranquilo. Tranquilo, perfeito. Bom, a partir da próxima aula, a gente vai adentrar, você já deve estar estranhando, você prometeu que ia trazer os resultados dos seminários, né, essa semana. Eu não tive condição, pessoal, realmente não me foi possível, e eu espero que até a próxima semana. Amanhã vão ser as últimas audiências que eu tenho, a última jornada de audiência que eu tenho de manhã e de tarde. Então, a partir da próxima semana vai ficar mais tranquilo, né? E aí eu vou ter tempo para isso. Na próxima terça-feira, eu vou anunciar ainda no CIGA, mas é possível que eu aproveite a aula que eu já tinha dado sobre ato e fato jurídico que está já disponível no CIGA. Eu vou analisar, ver se eu não falei muita besteira, né? E aí, senão a gente tem uma aula síncrona, senão fica ela como aula assíncrona, e aí eu vou ter tempo de fazer o trabalho com vocês. Aliás, analisar o trabalho com vocês. E aí, o que pode acontecer é que na aula da terça-feira, eu resguarde um tempo apenas para apresentar para vocês o resultado dos seminários. Certo? Tranquilo, pessoal? Então, vou agora, alguma dúvida sobre norma jurídica? Vou interromper a gravação.